Certo, rapaziada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o preparo de um reagente que a gente vai usar na próxima aula. Então, eu dividi essa... Que negócio chato. Eu dividi essa prática. Então, a gente vai preparar um reagente que é responsável pela oxidação de álcoois e cetona, certo? A maior vantagem desse reagente em particular, chamado de PCC, é que ele é capaz de fazer uma oxidação seletiva de álcoois primários a aldeídos. A oxidação para no aldeído, certo? Por isso que ele é tão útil. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente prepara o PCC, o clorocromato de piridínio, que tem essa estrutura aqui, é um sal de piridínio, e ele vai ser usado posteriormente na próxima aula, certo? Nessa reação a gente vai fazer a análise de averiguação da formação do produto. Ela se dá pela observação desse sólido laranja. Vou mostrar para vocês, certo? Então a gente não vai fazer análise espectroscópica nem espectrométrica dessa vez. A visualização da formação desse sólido vai ser suficiente, certo? De forma geral, os reagentes de crômio são bastante... tem que ser usados com bastante cuidado, porque eles são altamente tóxicos, enfim. Então é um procedimento que requer um certo cuidado. Ele não tem tanta... eu não tenho... o preparo do sistema reacional não é complicado, é uma reação que não tem problema de ser exposta ao ar ou à umidade, mas a gente precisa ter o cuidado de tratar com crômio hexavalente, certo? Então ele é preparado pela adição de piridina a uma solução de trióxido de crômio em ácido clorídrico. A gente faz a adição, prepara no balão reacional o trióxido de cromo, adiciona o ácido clorídrico e depois que o sal é formado, a gente adiciona a piridina, certo? Essa ordem é bastante importante porque se nós adicionarmos a piridina primeiro, o trióxido de crômio forma um complexo com a piridina que é altamente explosivo, certo? O PCC não, é bem mais estável, então a gente precisa ter esse cuidado. Então a gente vai usar o trióxido de crômio para formar o ácido clorocrômico e depois fazer a reação com a base, com a piridina, para formar o sal, certo? E aqui eu mostro para vocês o mecanismo de oxidação usando o álcool secundário. Então, o álcool secundário vai formar uma acetona, obviamente, né? Se eu tiver um álcool primário, eu repito, a vantagem desse agente oxidante é que em um meio livre de água, ele é capaz de formar o aldeído a partir do álcool primário e parar a oxidação aí. Não continua oxidando para formar o ácido carboxílico, certo? Essa vantagem advém do fato de o PCC ser solúvel em solventes orgânicos. A maioria dos agentes oxidantes precisam ser solubilizados em água. Então, quando a gente faz uma reação com permanganato, com hipoclorito, com outros agentes oxidantes de cromo, como o reagente de Jones, por exemplo, essas reações são feitas em água. Então, depois de formado o aldeído, a partir do álcool primário, a gente tem a formação do ácido carboxílico. Isso aqui é evitado quando eu uso o PCC em ambientes sem água. Então, a gente vai usar suporte universal, garras, muflas, balão de fundo redondo, a placa, nesse caso aqui, para agitação, né? A mistura não vai ser aquecida, a pipeta, o funil de Buchner para filtrar, funil de Buchner e Kitasato para filtrar o produto depois de formado. A gente vai usar um tubo de Schlenk para retirada da umidade no final, com uma bomba a vácuo. Vai usar papel de filtro também para filtrar. Os nossos 3 reagentes, trióxido de cromo, HCl, piridina.
água destilada para lavar e a bomba a vácuo para secar essa água no final. O procedimento, como eu falei, é simples, então a gente vai pesar o óxido de cromo, está faltando um 3 aqui, CrO3, em um balão de 2 bocas, contendo um agitador, resfriar em banho de gelo, adicionar HCl a 6 molar, 46 ml, agitar por 5 minutos, sob refrigeração, depois a gente adiciona a piridina. Depois que eu adiciono a piridina, eu espero até formar o sólido, de cor laranja, eu vou ver esse sólido começar a precipitar, a viscosidade da suspensão começar a aumentar, e aí eu paro a reação. Depois eu filtro no funil de Buchner, com um quitasato, lavo abundantemente com água para retirar o ácido e a piridina que sobraram, e depois disso eu transfiro para um tubo de Schlenk, retiro a umidade, depois é só pesar e calcular o rendimento, certo? A reação em si, ela é bem rápida, eu consigo fazer rapidamente. Nesse procedimento, o que demora é a retirada de umidade, certo? Então, a reação vai demorar alguns minutos, menos de 1 hora, e completa, e a retirada de umidade pode levar alguns dias. A gente deixa na bomba a vácuo, liga de manhã, deixa ligado durante o dia, até secar realmente, até observar o sólido laranja seco no final. Dúvidas até aqui? Opa! Então, o nosso objetivo é formar o clorocromato de piridínio e depois disso eu vou deixar ele secando para ser usado no laboratório em outra oportunidade. Ele é um reagente que é razoavelmente estável, então a gente deixa ele num frasco livre de umidade e de aquecimento e vai usando à medida que for necessário, certo? Várias reações no laboratório são feitas a partir dele para a obtenção de aldeídos. Então, a gente normalmente faz de uma quantidade maior, por isso que eu vou pesar 25 gramas, deixa armazenado no laboratório já pronto, e à medida que alguém vai precisando, vai usando. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Isso aqui, de novo, eu tinha tentado explicar, mas o barulho das capelas não permite. Aqui a aluna de doutorado explicando como é que funciona a reação, o mecanismo e o procedimento, mas vocês não vão conseguir entender, então eu vou falando, certo? Então ela já preparou aqui no cantinho o banho de gelo, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Não sei se ele está repetindo esse vídeo. Peraí. Não, certo, vai começar. Então, essa reação, Professor, Oi. o senhor parou a apresentação. Eita, eu estou falando aqui. Tá, obrigado. Eu estou falando aqui como se vocês estivessem vendo o vídeo, certo? Então, vamos voltar aqui. Certo, então essa reação... Agora foi. Agora foi, né? Beleza, obrigado. Nessa reação eu preciso usar capela, obviamente, usar luva, jaleco, todo o procedimento, todo o EPI, porque todos os materiais usados aqui são perigosos, certo? Eu tenho piridina volátil, que gera risco à saúde por inalação, o óxido de crômio por exposição à pele, e depois, quando forma o PCC, ele também é tóxico, e o HCl, o risco de corrosão, de ferimento, enfim, além dos vapores, né? Então, precisa ser feito com bastante cuidado. Então, a gente vai colocar a luva, vai preparar um banho de refrigeração, um banho de gelo é suficiente, né? Temperatura em torno de 0, e aí a gente vai pesar o PCC, vocês vão ver que o PCC é um sólido, o óxido de crômio, vai pesar o óxido de crômio, vai colocar no balão, ele é um sólido escuro
E aí isso ajuda também na visualização do andamento da reação, porque à medida que ele começa a reagir, eu consigo observar a mudança de coloração. Essa reação é feita em diclorometano, e essa é uma das vantagens. Aliás, não, essa reação não. A reação seguinte, né? Uma das vantagens do PCC é essa. Ele é solúvel em solvente orgânico, então eu consigo fazer a reação de oxidação, depois que ele estiver pronto, com diclorometano, em diclorometano, certo? E aí, por não ter água, eu consigo parar no aldeído. Então aqui a gente vai colocar o óxido de cromo, trióxido de cromo no balão, vai colocar no banho de refrigeração sob agitação magnética. A reação é feita em balão aberto. Eu não preciso colocar a bexiga, como eu coloquei nas reações anteriores. Não tem condensador. Ela é ela é bastante isotérmica, por isso que a gente vai usar o banho de refrigeração, e a adição vai ser feita de forma um pouco lenta, certo? À medida que o ácido clorídrico é adicionado aqui, vocês vão ver que esse sólido passa a dissolver e a formar uma suspensão com uma coloração um pouco mais clara. E quando a gente adicionar a piridina, aí vocês vão ver também que eu tenho a mudança visual, né? E coloca no banho de refrigeração e vai adicionar o ácido clorídrico. Essa placa de agitação, lá no roteiro tem placa aquecedora, porque realmente ela tem a função de aquecimento, só que a gente não aquece, né? Nessa reação a gente não vai aquecer. Ela está explicando aqui, se eu tivesse um volume maior, eu poderia fazer com um funil de adição, mas nesse caso aqui, como o volume é pequeno, eu tenho um maior controle se eu fizer com uma pipeta, essa adição do ácido clorídrico. Então a gente vai fazer através da pipeta. Então tem HCl. Vou aumentar um pouquinho. E o volume de HCl. E vai adicionar com a pipeta, certo? Não, ela vai adicionar, desculpem, vai adicionar a piridina com a pipeta. O HCl vai adicionar direto da provetinha aqui. Então vocês vão observar que ele já começa a mudar a coloração à medida que o ácido é adicionado. O trióxido de cromo vai reagindo com o ácido clorídrico para formar o ácido clorocrômico. E a gente vê essa coloração de um vermelho mais escuro, cor de tijolo, cor de barro. Isso é a indicação que o ácido está sendo formado. A gente tem primeiro a formação de uma suspensão, depois quase de uma solução. E aí a gente vai deixar sob agitação por 5 minutos para depois adicionar a piridina. Essa primeira etapa ela é mais tranquila. A formação do ácido clorocrômico não é muito problemática, eu não tenho tanta dificuldade, por isso que a gente consegue fazer essa adição mais rápida. Então a gente já tem um indicativo visual, né, a formação dessa suspensão aqui, é o indicativo que o primeiro produto, né, o intermediário dessa reação foi formado, a gente deixa reagir aqui por 5 minutos para homogeneizar bem e depois adiciona a piridina. Elas estão mostrando aqui como essa reação, ela tem, principalmente essa etapa de adição da piridina, ela tem o risco de explosão, né? Ela forma componentes inflamáveis e explosivos. A gente precisa tomar algumas medidas de segurança. Então, via de regra, quando a gente vai fazer uma reação que libere componentes inflamáveis, por exemplo, se liberar hidreto,
se reação com N-butil líquido, por exemplo, que libera butano. Então, a gente já deixa um sistema de prevenção, caso haja um acidente, para a gente poder abafar o fogo, certo? Se houver chama. Então, a gente usa um material para abafar, caso haja chama. Pode ser um material absorvente e inerte, de forma geral, a gente usa areia. Então, tem sempre esse balde, quando é esse tipo de reação, a gente deixa um balde com areia, nesse caso aqui um becker de plástico, com areia próximo, para caso seja necessário, a gente só pegar a areia, jogar por cima do balão e abafar a chama. A gente tem também um extintor próximo, deve estar em algum lugar, não sei se vai mostrar no vídeo, mas a gente tem também um extintor próximo, certo? Não precisa ficar segurando assim o balde, mas só porque essa reação, a última vez que nós fizemos essa reação, houve um pequeno problema, e aí essa foi a primeira vez que a reação foi feita depois do pequeno acidente, então as meninas estavam um pouco mais ressabiadas. Lá está sob agitação, e aí a gente vai começar a adição da piridina, certo? A piridina é tóxica, precisa ser manuseada com cuidado, e ela também é razoavelmente volátil, né? Então a gente já tem esse problema. E aí a gente vai medir o volume com a pipeta, fazer a adição. Eu acho que não. Essa pipeta eu acho que é de 20 ml, então vai precisar de mais de uma vez. Adicionando pipeta, deixa eu aumentar um pouquinho. E aí a gente começa a adição da piridina. E daqui a pouco vocês vão ver a formação do precipitado, né? É bem característico, vocês vão conseguir observar bem. Essa etapa da adição da piridina ela tem que ser feita com mais cuidado, vocês veem que é bem mais lenta do que a adição do ácido, exatamente por isso, porque essa etapa ela gera um pouco mais de risco. Como eu falei, se o volume for muito alto, a gente pode fazer com um funil de adição. Fazendo com a pipeta, a gente tem um maior controle, porque eu estou manuseando ali. Se houver qualquer aumento de temperatura abrupto, eu vou ver o solvente começar a evaporar mais rápido, é só eu tirar a pipeta, né? Se for um funil de adição, eu não posso não perceber e pode quebrar. Isso aqui, como vocês estão vendo, eu assumi aqui a adição, e vocês podem ver, tá tudo errado, né? Eu tô sem jaleco, sem luva, mas é porque a aluna tinha tido esse acidente que eu falei para vocês anteriormente, e essa era a primeira reação que ela ia fazer depois do acidente, e aí foi assim, ninguém se machucou, não foi problema não, mas houve uma pequena explosão, então ela estava um pouquinho temerosa, e aí eu acabei continuando a adição, mas não façam isso, né? Essa reação tem que ser feita com cuidado. Pronto, depois disso ela se acalmou um pouquinho mais e continuou adicionando a piridina. E aí a gente já vê que a coloração já mudou bastante. Vocês veem aqui, ó, um laranja bem vivo. O precipitado, vocês vão ver que está o precipitado sendo formado. E ela adicionou outro agitador magnético, outro peixinho, porque à medida que o precipitado é formado, a viscosidade dessa suspensão vai aumentando tanto que a agitação fica mais difícil. Então ela adicionou um segundo peixinho para dar mais peso, e aí ele conseguia agitar. Depois é só finalizar a adição da piridina, deixar reagir por mais um tempinho e fazer a filtração. Então vocês veem aqui, ó, um sólido laranja. Eu vou usar o Kitasato e o funil de Buchner com o papel de filtro.
filtrar esse sólido. Aqui vocês veem a solução aquosa, contendo o que sobrou dos sais formados pela reação da piridina com o ácido clorídrico, que sobrou. E aí eu vou transferir esse sólido filtrado aqui para um aparato de Schlenk para poder retirar a água, certo? Então a gente coloca o sólido lá no Schlenk e depois disso eu vou fechar esse Schlenk com septo de borracha, conectar uma bomba a vácuo, reduzir a pressão interna e deixar que a água seja evaporada para fora do sistema, certo? E aí a intenção é guardar esse sólido livre de água, né? Transferir bem, pronto. Vocês veem aqui, ó, sólido laranja. É bem fácil de observar a formação desse PCC. E aí a gente tem o Schlenk, né, a vidraria de Schlenk. Eu coloquei um septo de borracha aqui em cima para fechar. O Schlenk tem a torneira, claro, né? E aí eu conecto a bomba, a bomba a vácuo aqui, coloco a saída da bomba, a saída de ar da bomba dentro da capela, novamente, né? Eu não quero jogar o que sair, os vapores que saírem daqui para o ambiente. Eu vou colocar dentro da capela. E aí eu deixo a bomba ligada até secar o PCC, certo? Essa secagem também é visual, né? Quando não houver mais água ou umidade aqui dentro, aí eu encerro a reação, peso o sólido e determino o rendimento a partir da massa do sólido que a gente obtém no final. Então, essa etapa de secagem é que demora, realmente, certo? Caso nós tivéssemos uma bomba de alto vácuo, uma bomba mais potente, isso aqui talvez fosse mais rápido, mas com a bomba que nós temos no laboratório demora um pouquinho. Então a gente vai deixar ligado. Deixa eu ver se dá para ouvir alguma coisa. Compostos sejam jogados aqui dentro do laboratório. Eu estou explicando para vocês, eu tentei explicar lá na hora. E aí a gente faz essa secagem do material, depois guarda num frasquinho, vou mostrar um frasco âmbar normal, e ele vai estar pronto para uso depois de retirada a umidade. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo. Pronto, a reação terminou, sem maiores incidentes. E aí... Professor? Oi. Uma dúvida, essa umidade poderia ser tirada em estufa? Não, porque ela tem que ser feita, não pode ter aquecimento. O PCC é estável, mas a gente não pode arriscar também, né? A gente mantém ele livre de aquecimento abrupto e de umidade e de luz. Fica num frasquinho âmbar. O que a gente poderia fazer seria liofilizar, por exemplo, porque aí é uma retirada de água a frio. Mas eu acho que o liofilizador do laboratório não está funcionando, eu acabei fazendo assim. Eu poderia fazer no rotoevaporador, por exemplo, também, mas ia demorar basicamente o mesmo tempo que está demorando aí com a bomba. Eu acho que a opção mais rápida seria a liofilização. Mais dúvidas? Pode perguntar. Certo. Pronto, beleza. E aí, deixa eu procurar aqui. E aí a gente, no final, pesa e guarda o PCC num frasquinho para ser usado quando necessário, certo? A massa dessa reação, desse material que foi pesado, é 36,15 gramas, certo? E aí vocês, quando forem calcular o rendimento, vocês vão assumir que
esses 36 gramas são de PCC, certo? São exclusivamente de PCC. E aí a gente mantém esse material armazenado no laboratório, livre de aquecimento, de umidade, e vai usando ele à medida que as reações vão aparecendo, né, vão sendo necessárias. Então, é isso. A maior vantagem do PCC é a possibilidade de fazer a reação em um ambiente livre de água, então eu posso fazer em solvente orgânico, para fazer a oxidação de álcools primários a aldeídos, certo? O que pode acontecer se houver umidade é a gente perder essa seletividade e a reação continuar acontecendo e eu vou ter uma mistura de aldeído e ácido carboxílico, normalmente. E não é isso que a gente quer, né? Dúvidas? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Por enquanto não, professor. Tudo bem. Pronto, beleza, então. Deixa eu encerrar a gravação.